E os deputados federais Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem foram notificados sobre os processos de cassação. Num vídeo nas redes sociais, Eduardo atacou o presidente da Câmara, Hugo Mota, que faz parte dos que cedem às supostas ameaças do ministro do Supremo Tribunal Federal, segundo Eduardo, Alexandre de Moraes. Ele fala isso, que o deputado disse que Mota faz parte dos que cedem às supostas ameaças do Moraes e que o presidente da Câmara escolheu a desonra e ainda vai ter a guerra. A gente tem esse vídeo do Eduardo, pessoal? Vamos lá, vamos ver. Que poderia escolher entre a desonra e a guerra. Você, Hugo Mota, escolheu a desonra e ainda terá a guerra. Eu só tenho número de faltas suficiente para a cassação do meu mandato porque o senhor, Hugo Mota, não reconhece o estado de perseguição que eu sofro. Porque você prefere cerrar fileiras com Alexandre de Moraes, cedendo às ameaças dele, e quando você faz isso, ele sempre vai te ameaçar. Eu não sei porquê, eu não sei qual é essa sanha que as pessoas têm de serem bonequinhas do Alexandre de Moraes. Você vai pagar o preço, Moraes. Quando você for às ruas, vai ter gente te cobrando. Não porque eu mandei, ou gente da militância partidária, ou qualquer coisa do tipo bolsonarista. É porque as pessoas se revoltam com injustiça. É lamentável que eu venha perder um mandato que foi me conferido por mais de 700 mil pessoas. Um mandato, ele não cai do céu. É fruto de muito trabalho. E pela primeira vez, você inaugurou uma nova era, onde líderes partidários não pôde reconhecer que eu, enquanto líder da minoria, pudesse ficar ausente das faltas. Isso daí, mais uma vez, é ser boneca do Alexandre de Moraes, que é o que você, Hugo Mota, e também você, Paulinho da Força. E aí, Reinaldo? Bom, vamos começar pela citação coberta. Ele está citando Churchill. Ele é o intelectual da família, né? Quando a Alemanha anexa os Sudetos da Tchecoslováquia, a região germanófila da Tchecoslováquia, faz-se o acordo chamado Acordo de Munique, o Pacto de Munique, depende como se tem na história, né? Que se deu em setembro de 1938. O Chamberlain, que era premier do Reino Unido, e o Daladier, o primeiro-ministro da França, foram até Munique e celebraram um acordo com Hitler. Tá bom, você fica com os Sudetos, mas você promete não invadir mais nada. O Hitler falou, tá bom. Como a gente sabe. E o Chamberlain voltou para o Reino Unido, festa nas ruas, a mesma coisa na França, quando o Daladier voltou. Afinal, não teremos guerra, está tudo certo, tal. Sem contar que havia uma simpatia em muitos setores desses países pelo nazismo, inclusive parte da nobreza britânica. E, claro, depois houve a guerra. E aí o Churchill disse essa frase, né? Era um grande frasista, disse essa frase. Entre a desonra e a guerra, eles, Chamberlain e Daladier, escolheram a desonra e terão a guerra. E acertou em cheio. É claro que a frase citada por Eduardo, que sempre é muito grandiloquente, né, não cabe à situação, né? E aí vamos lá, só decupando um pouquinho a fala dele e depois a gente colocando isso na sucessão presidencial. Ele diz, isso só acontece, eu posso ser cassado por falta, e eu estou fora do Brasil, porque você não reconhece o estado de perseguição que eu vivo. Essa condição não existe. O presidente da Câmara não tem como... O que o Mota vai falar? Não, o Eduardo está sendo perseguido, então eu não ponho a Constituição para funcionar. Né? Isso não existe. Né? Isso é uma leitura política que o presidente... E politicamente interessada, que o presidente da Câmara, nesse caso, não pode fazer. É violação da Constituição. Eduardo se espanta. Eu não sei por que as pessoas gostam de ser bonequinhas do Alexandre de Moraes. Eu acredito que seja por causa da sedução da careca do Alexandre. Deve ser, né? Eu até estou pensando em raspar tudo mesmo, tá? Lustroso, para que as pessoas caiam aos meus pés, Diego Sarza. Opa, né? estilo, hein? Não existe nem... Não existe nenhuma razão especial para que o Alexandre seja tão sedutor assim, a ponto de as pessoas caírem aos pés dele. Até porque as decisões do Alexandre que prevalecem
nunca são monocráticas, ao contrário do que se tenta vender por aí, né? Ministros têm decisões monocráticas por um tempo, mas depois elas são submetidas ou à turma ou ao pleno, né? Faz uma espécie de convocação para que o ministro seja perseguido, bom, isso já é, né? Você vai ver, as pessoas vão cobrar, não que eu esteja incentivando, né? Assim como ele não incentivava a punição aos ministros lá fora, nem incentiva, né? Vem com a tese de que qualquer cassação significa desrespeito ao povo porque o povo conferiu o mandato. É verdade, o povo conferiu o mandato, mas existem os processos de cassação previstos na Constituição, e ele está em um deles, né? E, finalmente, ele está ausente do Brasil por uma escolha dele, né? Ele decidiu não enfrentar as questões aqui, né? É só um parêntese, essa gente não acha que, por exemplo, ter cassado a Dilma tenha sido uma afronta ao mandato da Dilma e à população que votou na Dilma. Quando caça inimigo meu, está tudo certo. Quando caça meu amigo, está tudo errado. Veja só, é um ataque muito duro ao Mota. E o Mota acabou de acontecer um acordo entre o Mota, o Bolsonaro, por intermédio de outras pessoas, o Tarcísio de Freitas, porque é disso que se trata, e o Flávio Bolsonaro, que foi o acordo da dosimetria. Que note, não impede que no futuro um presidente de extrema-direita conceda o indulto, haverá crise com o Supremo, ou que a próxima legislatura no Congresso vote a anistia. Aliás, o Sóstenes Cavalcanti já disse que vai fazê-lo, né? Que vai apresentar depois a proposta da anistia. Mas, por agora, o que eles fazem é a dosimetria que foi acertada para e passo, né, meticulosamente, acertada com a extrema-direita. Tarcísio participou disso, né? O Mota, obviamente, participou disso, né, por intermédio do Paulinho da Força. Mais uma vez, há aí um dado de bastidor, o Motinha, que está cansado de polêmicas, ele, em certa medida, rói a corda, porque havia ali uma certa conversa informal com o Supremo. Olha, a redução de pena, mudança de Código Penal, é uma coisa que, enfim, cabe ao Congresso fazer, e todo mundo sabe que o Código Penal retroage para beneficiar penas, né, penados, nunca para prejudicar, né, nunca para tornar mais grave a situação. A ideia era alguma coisa leve que, de algum modo, beneficiasse os chamados peixes pequenos do golpe, mas o que se fez foi outra coisa, né? O que a gente tem aí é uma mudança muito drástica daquilo que o Supremo decidiu, uma redução absurda das penas, né? De todos, de maneira que, prevalecendo esse arranjo, ficando como está, quem tenta golpe... Então, veja só, o Bolsonaro e os demais foram condenados, porque mesmo do núcleo duro do golpe, vamos pensar, tentativa de abolição do Estado de Direito, tentativa de golpe de Estado, organização criminosa armada e os 2 crimes contra o patrimônio. Prevalecendo a tese do Paulinho da Força, o texto do Paulinho da Força, que foi aprovado na Câmara, vai acontecer o quê? Pessoas que fizerem essas coisas no futuro já sabem que podem ficar na cadeia, se condenadas, no máximo 2 anos e pouco. Por esses crimes leves, Diego, por essas coisinhas simples, né? Eu insisto que isso é inconstitucional pelo fundamento, né, da proibição da proteção deficiente, nesse caso, ao Estado de Direito. Mas isso, vamos ver no futuro o que vai acontecer. Isso tudo foi feito num arranjo eleitoral.
era preciso dar alguma coisa à extrema-direita. Né? Importante. Estão dando isso. Né? Preço imposto pelo Flávio. O Flávio tinha falado, anistia, para eu retirar minha candidatura. Veja, o esforço de um Bolsonaro se meter na sucessão é sério. A candidatura dele, por enquanto, não. Então, vamos ver. Agora, esse foi um arranjo. Um arranjo, e eu chamei a atenção aqui, com o qual o Eduardo não concorda. Um arranjo com o qual o Carlos não concorda. Aliás, um levantamento feito por esses institutos que verificam manifestações na internet, 80% de manifestações contrárias à tese da dosimetria aprovada na Câmara. Né? A esmagadora maioria, porque acha inaceitável. Nós sabemos que a maioria dos brasileiros, inclusive, é favorável à prisão do Bolsonaro em regime fechado. Varia onde quer que ele fique, mas em regime fechado, a maioria. 59% somando tudo. Acham a prisão justa 54%, mas é sempre acima de 50%, varia segundo o Instituto. Né? Então, a maioria contra, e um pedaço da extrema-direita que só aceitava anistia. Para alguém como Eduardo, a dosimetria não serve, tem de lutar pelo principal. Assim como Tarcísio não serve. Esse arranjo tarcisista, que é disso que se trata, não serve porque ele pode tirar, já explicamos aqui a importância que a família tem na extrema-direita, naquilo que eles chamam de controle do movimento conservador, a reforma conservadora que tem de ser feita, segundo mais ou menos os fundamentos, as orientações teóricas, digamos assim, se pode chamar de teoria, do Olavo de Carvalho. Né? Então, quando quando a gente vê o Eduardo atacando o Mota, como ele está atacando, por uma decisão que, veja, nesse caso não há alternativa. O Mota não tem para onde correr. Né? Ele já estourou o limite de faltas. Né? Ramagem, a mesma coisa, também vai ser cassado por faltas. Né? A Zambelli, a gente já fala daqui a pouco, ela tirou licença um período, então é um pouquinho diferente. O Mota não tem o que fazer. E Eduardo sabia disso, ele já tinha feito vídeos dizendo que ele não está nem aí para o mandato. Mas não é com isso, a questão não é essa, a questão é eleitoral. Claro que ele não está satisfeito, claro que ele está mais uma vez fazendo campanha contra Eduardo, etc. Mas note, o Mota, um aliado de Flávio, o Mota, um aliado de Tarcísio, o Mota que está metido até a raiz dos cabelos que voltaram a cair, mas certamente ele cuidará disso. Ele está sendo alvo de um pedaço da família que não aceita essa negociação. Né? Muitos me perguntam, você acha que ele resiste à pressão para impedir a candidatura do Tarcísio? Não sei. O ambiente ali é da mais absoluta bagunça. Cada um querendo alguma coisa, o próprio Jair não sabe direito. Ele concordou com a dosimetria, porque, afinal de contas, melhor uma pena menor do que uma pena maior, se é o que se tem agora. E o Sóstenes Cavalcante deixou muito claro na votação da dosimetria que o Bolsonaro estava orientando para aprovar o texto, sem emenda, sem tocar no negócio da anistia. Né? O Amin falou que vai tentar falar de anistia, mas a gente sabe que no Senado não vai dar certo, não vai prosperar. Né? Agora, a questão eleitoral segue em aberto no campo da extrema-direita. Né? E é essa natureza desse ataque que faz o Eduardo, porque ele sabe o que diz o artigo 55 da Constituição, né? Que é, inciso 3, quem deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões
está cassado, vai ser cassado, e é um ato da mesa. Garantida ampla defesa, se justifica aí, se explica aí. Qual vai ser a explicação que ele vai dar? E aí o caso dele não passa pelo plenário. Não tem votação. Segundo o artigo 55 da Constituição, parágrafo 3º. É isso.